Um novo sinal do fim dos tempos. Este está sendo ignorado. Podemos ver as profecias do fim dos tempos sendo cumpridas ao nosso redor, mas as pessoas não estão prestando atenção. Os 4 cavaleiros, descritos no livro do Apocalipse 6, estão começando a mostrar sinais de seu trabalho. Você só precisa olhar para os últimos 5 anos do mundo, e você pode ver sinais de sua chegada, os efeitos deles sobre a Terra. O livro do Apocalipse abre você para o futuro. Nenhum outro livro é mais examinado do que o livro do Apocalipse. Há uma profecia desconhecida por muitos que está sendo ignorada pelas multidões. No entanto, o acontecimento profético nos aproxima do final do livro do Apocalipse. Um novo sinal do fim dos tempos está sendo ignorado. Sim, meus irmãos e irmãs, esta é a mensagem, a revelação profética que muitos ignoram, muitos desconsideram. Nós nos aprofundamos nas profundezas do livro do Apocalipse, um livro examinado e dissecado mais do que qualquer outro. Um livro que desvenda o futuro diante de nossos olhos. O mundo, nos últimos 5 anos, carrega as cicatrizes, os sinais dos 4 cavaleiros do Apocalipse 6. Eles estão chegando, suas sombras se aproximando cada vez mais. Eles estão chegando. Os sussurros de sua chegada circulam. Os murmúrios de seu impacto podem ser vistos. Somos chamados a testemunhar, a discernir o desenrolar do terceiro selo, para interpretar suas consequências e nos prepararmos, pois os últimos dias não estão por vir. Eles estão aqui. Este sinal ignorado, esta profecia ignorada não é outro senão a inflação. Um abalo econômico estrangulando nossa sociedade, dizimando o valor de nossa moeda, o cavalo negro da fome. Um julgamento aterrorizante, equilibrado na mão, simbolizando um tempo de escassez, um tempo em que as necessidades se tornam luxos, uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro. A elevação inflacionária, 12 vezes o valor normal, tornando a vida ao mínimo necessário. Ainda assim, óleo e vinho, a menos que suprimentos cruciais, ainda ao alcance daqueles com os meios. O homem comum luta, mas os luxos persistem para os ricos. Nós, meus irmãos, somos testemunhas desse propósito, uma encenação eucarística, observando o Cavaleiro Negro gradualmente adornando o palco mundial. Mas estou aqui para acender uma luz de esperança, em meio a esta crescente escuridão. O Senhor de Abraão, Isaque e Jacó se eleva acima da inflação, acima de todos os terrores terrenos. Nosso Deus nunca abandona seus filhos. Ele cuida de nós. Ele conhece todas as nossas necessidades e se importa conosco mais do que com os pardais. Não caminhamos sozinhos pelo vale da sombra da morte. Não sucumbimos ao medo, pois Deus caminha conosco. Sejamos como Davi, reconhecendo o Senhor como nosso pastor, nosso protetor, nosso provedor. Não temamos o mal, a incerteza, a mudança de política. Nosso Deus está no controle, o sustentador de nossas almas. Apegue-se às promessas de Mateus 10, versículos 29 a 31 e Salmos 23. Não estamos abandonados, não estamos sozinhos. Deus cuida de cada família, de cada mãe solteira, de cada homem e mulher. Apocalipse 6, versículos 1 a 8. Eu vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos 4 seres viventes dizer com voz de trovão: Venha. Olhei e diante de mim havia um cavalo branco. Seu cavaleiro segurava um arco e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu como um conquistador, determinado à conquista. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Venha. Então outro cavalo saiu, um cavalo vermelho fogo. Ao seu cavaleiro foi concedido poder para tirar a paz da terra e fazer as pessoas se matarem. Foi-lhe dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha. Olhei, e diante de mim havia um cavalo preto.
Seu cavaleiro segurava uma balança na mão. Então ouvi o que parecia ser uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por um dia de salário, e 3 quilos de cevada por um dia de salário, e não danifique o óleo e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: Venha. Olhei, e diante de mim havia um cavalo pálido. Seu cavaleiro era chamado Morte, e Hades o seguia de perto. Eles receberam poder sobre 1/4 da terra para matar com espada, fome e peste, e pelos animais selvagens da terra. João viu uma revelação de 7 selos que estavam sendo abertos no céu. Nosso interesse particular é focar em um evento que se seguiu após a abertura do 3º selo e descobrir seu significado. Além disso, devemos nos preparar. Os últimos dias não são mais o futuro, é agora. Imediatamente após a abertura do 3º selo, João foi orientado a observar outro cavalo, que era diferente do anterior. O cavalo que João viu era um cavalo preto, significando fome. Um terrível julgamento de Deus que virá sobre o mundo nos últimos dias, e especialmente durante a grande tribulação. Aquele que estava no cavalo tinha uma balança em suas mãos. O cavalo preto representa a fome, e seu cavaleiro tinha uma balança sugerindo que um tempo está chegando, quando as pessoas da terra devem comer seu pão com medidas, não por serem conservadoras, mas por causa da abjeta escassez de alimentos. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que Apocalipse 6, versículos 5 e 6, estão se referindo à inflação. Inflação é o declínio do poder de compra de uma moeda dada ao longo do tempo. Uma estimativa quantitativa da taxa em que o declínio do poder de compra ocorre pode ser refletida no aumento do nível de preço médio de uma cesta de bens selecionados e serviços em uma economia ao longo de algum período de tempo. A frase 1 quilo de trigo por um dia de salário e 3 quilos de cevada por um dia de salário reflete o aumento inflacionário indicado neste versículo da Bíblia. Os preços detalhados neste versículo são cerca de 12 vezes mais altos do que o normal. Isso significa que custaria um dia de salário comprar os ingredientes para um pão. Isso descreve um tempo de fome, quando a vida será reduzida ao mínimo necessário. A frase "veja que não prejudique o óleo e o vinho" refere-se ao fato de que suprimentos menos cruciais estão disponíveis para aqueles que podem comprá-los. Em outras palavras, os luxos da vida estarão disponíveis para aqueles que puderem comprá-los. Atualmente, todos nós estamos cientes de que o valor do nosso dinheiro está depreciando e se tornando de menor valor do que costumava ser. A inflação mede quão rapidamente os preços estão subindo em toda a economia dos Estados Unidos. Em agosto, o IPC aumentou 3,7% em relação aos 12 meses anteriores, acima de 3,2% em julho, o US Bureau of Labor Statistics declarou. A taxa caiu de um pico da era da pandemia de 9,1% em junho de 2022, o mais alto desde 1981. O IPC é um indicador-chave da inflação, medindo preços de tudo, desde frutas e vegetais até cortes de cabelo e ingressos para shows. Embora a inflação tenha caído nos últimos meses, há um equívoco comum que muitas pessoas têm. Uma grande maioria das pessoas, quando ouve que a inflação caiu, tem o equívoco de que isso significa que os preços dos bens e serviços estão agora caindo ou ficando mais baratos. Isso não está correto. Isso é chamado de deflação. Quando ouvimos que a taxa de inflação está caindo, isso essencialmente significa que os preços dos bens e serviços ainda estão subindo, mas não na mesma velocidade que antes. Portanto, neste ano, ainda podemos ver os sinais de alerta da chegada do cavalo negro. Podemos ver o evento profético acontecendo e o cavaleiro com um cavalo negro chegando lentamente ao palco mundial. Mas eu quero encorajá-lo hoje. Não se desanime, não viva com medo. Você precisa se lembrar disso, mesmo vivendo em um mundo em constante mudança.
Um mundo lidando com a inflação. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó é maior do que a inflação. Você não precisa ficar acordado à noite preocupado e ansioso com o futuro. Este mundo fará isso com você. Este mundo vai fazer você se estressar e se preocupar e se estressar ainda mais e adicionar um pouco de ansiedade em cima de todo esse estresse e preocupação. O que você precisa lembrar é que você tem um Deus que ainda está no controle. Deus está cuidando de você. Em todos os meus anos, nunca vi um cristão que Deus abandonou. Deus está cuidando de você. O aumento da taxa de inflação não deve nos surpreender. Eu acredito que o que estamos vendo é apenas a ponta do iceberg. O Cavaleiro Negro eventualmente virá com todo o seu poder, mas como filho de Deus, você não precisa viver com medo. Agora quero ler para você um capítulo no livro de Salmos. É, sem dúvida, um dos capítulos mais conhecidos na Bíblia, mas quero ler para você como nunca foi lido antes. Observe a mudança no Salmo 23. Davi passa de falar sobre Deus na terceira pessoa para falar diretamente com Deus. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Agora, aqui no versículo 4, a mudança de ele para tu. Mas então, nas sombras do vale da morte, uma transformação ocorre dentro da canção. A voz muda de ele para tu. É aqui, na proximidade do perigo e da sombra, que a conversa de Davi se torna uma comunhão direta, uma conversa pessoal com Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Meu irmão, minha irmã, Deus está com você. Nunca se esqueça disso. Não temerei mal algum. Não temerei o futuro. Não temerei o presente. Não temerei a economia. Não temerei mudanças de políticas, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. A mudança de Davi de falar sobre Deus para falar diretamente com Deus revela uma profunda intimidade e confiança no Senhor. Mateus 10, versículos 29 a 31. Não se vendem 2 pardais por uma moeda, contudo, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do seu pai, e até mesmo os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Se Deus cuida dos pardais e conta até mesmo os cabelos de nossa cabeça, então Ele também prestará atenção cuidadosa às nossas necessidades. Deus se importa tanto com você que não o abandonará, independentemente do que o governo faça em qualquer país em que você viva. Apegue-se a Mateus 10, versículos 29 a 31 e Salmos 23. Deus está com você.